Pessoal, nós vamos fazer um exemplo sobre correntes induzidas por variação da indução magnética. Nesse caso aqui, sobre uma espiga, certo? Então, eu vou fazer o cálculo de duas maneiras, para mostrar que leva o mesmo resultado. Uma, usando as equações de Maxwell, a equação de Maxwell relativa à magnetodinâmica, e calculando o campo elétrico, depois o J, depois o I. E depois eu vou usar direto a lei de Faraday-Lenz, usando o conceito de força eletromotriz, certo? Vocês vão perceber que nesse caso é possível porque a espira é um circuito, né? Então pode-se usar a lei de Faraday-Lenz. E ao mesmo tempo as equações de Maxwell são sempre válidas, né? Então como é que a gente faz? A gente parte da equação de Maxwell, né? Rotacional de E igual a menos dB dt, né? Bom, essa equação aqui é a equação de base, certo? Bom, o nosso probleminha eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que tem uma indução, que ela é um B0, 1 mais Kt na direção Z, aqui, estão vendo? Ou seja, para t igual a 0, ela vale B0. Depois que o tempo vai passando, esse K é uma constante, ele vai ter o B0 mais um B0K, né, vezes o tempo. Então, em t igual a 0 vale B0, e à medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando, tá vendo? Essa indução aonde? Essa indução eu estou considerando constante, né? Não varia com x, com y e com z. Então, vale em toda essa região aqui, inclusive em cima da área da espira, né? Está variando só com o tempo, né? Então, é uma indução que está para cima, estão vendo aqui, ó, positiva, né? Certo? Se eu fizer a derivada disso aqui, em relação ao tempo, né, vai dar B0K na direção K, né? Vai dar positivo a derivada, né? Menos a derivada, equação de Maxwell, menos a derivada dá negativa, ou seja, dá para baixo. Se eu fizer a regra da mão direita, né, esse vetor menos derivada, o polegar, com a mão direita aqui o polegar apontando na direção de menos a derivada da indução, os dedos vão dar a direção do campo elétrico nessa direção aqui, como eu mostro aqui, tá vendo? Ou seja, a corrente vai estar nessa direção, né? Na direção do campo elétrico. Para fazer uma analogia ou um paralelo com os probleminhas que a gente viu com a lei de Faraday-Lenz, os problemas qualitativos, né? A gente já tinha mostrado que funciona, comparei a equação de Maxwell, um exemplo lá com a lei de Faraday-Lenz, né? Mas seria similar a isso aqui, eu teria um ímã com o polo norte para cima, então o fluxo do ímã é para cima. O ímã está um pouco distante, e aí ele tem uma indução B0 aqui no plano da espira, né? E a medida, nesse caso, olhando para o circuito, uma espira, né? E aí eu vou aproximando esse ímã. Eu vou aproximando esse ímã da espira no plano da espira aqui. Eu vou ter, que é o meu circuito, usando a lei de Faraday-Lenz, é claro, que eu tenho que não é no espaço cartesiano, é no circuito, o circuito é a espira, né? O ímã está se aproximando com o fluxo para cima. Então esse fluxo para cima vai ficando cada vez maior. Se eu pegar o fluxo e dividir pela área, claro, eu vou ter uma indução que vai aumentando, como é o caso do problema aqui, tá vendo? Né? Então, como o fluxo sobre a espira está aumentando, né, e como a lei de Faraday-Lenz diz que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo, nesse caso corresponde ao aumento do fluxo sobre a espira, porque o ímã está se aproximando dela, né? Então, está aumentando cada vez mais o fluxo sobre a espira pela aproximação do ímã. Então a espira faz um fluxo contrário dessa vez, claro, para se contar a variação, que é um aumento. Então o fluxo produzido pela espira, ele teria esse sentido aqui, com a regra da mão direita, polegar na direção do fluxo da espira, a corrente para lá, estão vendo? Né? Na mesma direção, claro, o campo elétrico estaria nessa direção também. Né? O campo elétrico também estaria para cá, como é o nosso caso. Tá? Beleza? Nós vamos tentar calcular agora de forma matemática correta aqui em cima. Tá? Nota que a gente sabe a direção do campo elétrico.
Então, nesses problemas aqui, a gente acaba... note que o ds ele está na mesma direção do B, né? Claro, o B é perpendicular, né? Então, esse produto escalar aqui, ou vai dar mais 1 ou vai dar menos 1, né? Então, a gente acaba calculando o campo elétrico e a corrente módulo e não se preocupa muito com o sinal. Nesse caso, é claro que na definição certinha, como a gente viu, usando a questão qualitativa, né, o menos ele é importante. Diz que a fé induzida é contrária à variação do fluxo, ou o campo elétrico, no caso, é contrário à variação da indução, né? Mas a gente está preocupado em descobrir a corrente, né? O módulo dessa corrente, né? A gente viu aqui agora que a gente sabe o sentido do campo elétrico. Seria para cá, né? Já que o campo, a indução está variando de forma linear, primeira ordem, né? Claro que isso aqui é teórico, porque ia chegar uma hora que o fluxo ia estabilizar, ia parar aqui, né, quando o ímã chegasse na espira. Então, seria enquanto ele se aproxima, né, acontece esse fenômeno que a gente vai tentar descrever aqui, certo? Então, a gente vai aplicar fluxo dos dois lados, como se fosse desenvolver a lei de Faraday-Lenz, como eu já falei nas outras aulas anteriores, e a gente vai parar no campo elétrico, né? Está lá na primeira e segunda aula, né, sobre isso, né, pessoal? Então aqui, ó, eu vou fazer o fluxo do rotacional de E, ds, numa área S. Qual é a área S? A área da espira. E aqui também, né? Bom, aqui desse lado, pessoal, teorema de Stokes, né? Circulação do E ao longo da linha LDS, né? E aqui a gente pode calcular a derivada antes, né? E depois integrar na superfície S, né? Ou passar a derivada para fora aqui, tanto faz, né? Certo? Nesse caso aqui vamos calcular antes, porque a gente vai tentar calcular o campo elétrico daí, certo? Então, e aqui ficaria assim, né? Beleza. Bom, note que o campo elétrico, eu coloquei o meu um L e aqui o LDS, né? É claro que daí o meu DL vai estar na direção do campo elétrico, né, pessoal? DL, um pedacinho, um vetorzinho na direção no mesmo do campo da circulação positiva, né? E o meu ds aqui um pedacinho dessa área S, certo? Bom, note que o E e o DL são colineares, o campo elétrico ele é rotacional, está girando certinho em cima da espira. Lembre que não é só em cima da espira, dentro dela e por fora dela também, certo? Então aqui eu posso trabalhar tranquilo com módulo, né? Então, posso trabalhar assim, ó, E, DL. No caso do fluxo, o ds, né, tá para cima, certo? O meu B também, se eu fosse pensar em termos de B, né? Aqui tem um menos, ó. Então esse produto escalar, só que se eu for fazer o produto escalar aqui, a minha derivada, nesse caso aqui particular, a minha derivada vai dar um vetor para baixo, né? Com o menos aqui da lei de Faraday-Lenz, cortaria, certo? Como a gente já sabe, na verdade, o sentido do campo elétrico, nesses casos de calcular o campo elétrico usando a equação de Maxwell, ou a lei de Faraday-Lenz, a gente sabe que isso aqui vai dar um produto escalar, porque eles são colineares, nesse caso, claro, porque eu estou colocando a indução e sua derivada
perpendicular ao plano da espira, ou seja, na mesma direção ds. Então, ou o fluxo dá positivo ou ele dá negativo, né? E aqui eu tenho o fluxo de menos a derivada, certo? Então, a gente acaba trabalhando com o módulo aqui, né? Não se preocupa muito com esse sinal, certo? Mesmo que fique negativo no final, não tem problema, tá? Aqui eu teria o S, né? E aqui, então, a derivada do B, né? No caso, um módulo, que seria aqui, no caso, um BZ, né, pessoal? Né? Seria um BZ, vamos chamar simplesmente de B ali, né? Certo? Porque na direção K, né? Claro, está perpendicular. Aqui esse ds também seria um dsk, né? Certo? Só que na hora de fazer a derivada, daria um vetor negativo, com o menos aqui iria se anular. Mas isso não é importante, o sinal, como eu já falei. Né? É importante que eles são colineares, então eu posso simplesmente fazer assim, ó, a derivada do B em relação ao tempo aqui, ds. Né? E considerar que o meu B, tudo bem que é um BZ, né? Considerar que o meu B é um B0, então 1 mais KT. Mas só para deixar bem claro que esse B teria que estar na direção perpendicular, por isso que inicialmente eu já coloquei aqui no K, né, certinho, e a espira no plano XY, certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos trabalhar com isso aqui, né? Vamos resolver isso. Eu vou levar isso aqui para uma outra página. Para a gente achar o campo elétrico nessa espira, certo? Note que essa espira tem uma seção SF bem pequenininha, tá? E a gente considera que o campo elétrico ao longo dessa seção não varia, né? E ela tem um raio Rzão aqui, certo? Que seria o raio da nossa área S, né? Então a espira é exatamente o nosso comprimento L de S, né? Como a gente já havia visto inclusive, certo? Bom, então aqui nós temos a nossa indução, né? E como a indução é perpendicular à espira, a gente pode usar em módulo, né? A nossa expressão de um lado tem a circulação do campo elétrico em cima da espira, do outro o fluxo da derivada da indução, né? Certo? Aqui é importante o seguinte, eu vou fazer uma vista superior da espira. Sim, a espira tem um raio R, né, pessoal? Um raio Rzão. Nesse caso aqui é importante o seguinte, a minha indução ela varia só com o tempo, estão vendo? Ela não varia com o espaço. Mas como isso aqui é uma espira, né? Como isso aqui é uma espira, seria natural a gente definir um ds, né? Aqui eu teria um raio Rzinho, né? Aqui eu teria um dr, e aqui eu teria um d, vou chamar um dl', certo? Aqui um dr e um dl, certo? Bom, por que eu estou chamando dl' aqui? Porque o meu dl mesmo é lá em cima da espira, né? A gente viu ainda há pouco, certo? Então eu posso chamar aqui de um r' e um drzinho linha aqui, tá? Bom, quanto é que vale esse dl aqui, né? Esse dl. Esse dl ele vale um r de θ, né, pessoal? Se eu considerar que isso aqui é circular, eu posso fazer assim, ó. Então aqui, ó, eu teria uma aberturazinha de θ, né? Então, R' de θ daria o dl lá, né? Então, bom, já que eu não vou usar dl, vou usar r de θ, então não tem por que eu ficar chamando
colocar a linha aqui em tudo. Eu posso chamar aqui só de um R, um DR, e aqui, nesse arco, né, aqui eu teria R dθ, né? Dando um zoom aqui, fazendo um pouco melhor, imagina que eu tenho isso aqui, um raio, Rzinho, né? Aqui eu teria um DSzinho. Então, na verdade, isso aqui seria o meu DS, né? Meu DS. E nesse caso, como a gente viu aqui, ó, daria um DR e mais esse DL aqui que é R dθ. Então dá R dr dθ, né? Então aqui, ó, esse pedaço aqui é um pedacinho do raio, dr, né? E esse aqui é R dθ, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma abertura angular, né? Vou tentar desenhar aqui. Infinitesimal, então uma pequena variação dθ aqui, com o raio R vai produzir esse dl lá, né? Então o meu ds seria um R dr dθ, certo? Note que o LDS é o caminho que envolve a superfície S, tem que tomar cuidado aqui. Esse dl, ó, está lá em cima da espira. Portanto, aquele dl lá é um R dθ, né? Então, o meu dl do meu caminho LDS, meu caminho LDS está aqui, né? E aqui eu tenho a minha superfície S. A minha espira é o caminho LDS, né? Portanto, meu dl, se for olhar em termos de módulo, vou colocar aqui, ó. Meu dl, né? Aqui eu teria um dθ também, né? Só que esse dθ vai produzir aqui um dl. Mas o raio aqui é Rzão, ó. R dθ. Isso aí o pessoal costuma errar muito, porque fazer o diferencial dl, que é em cima da espira, né? Ó, o lado esquerdo da equação é EDL, né? Note, pessoal, que a gente está usando o fluxo dos dois lados na mesma superfície, né? Então, quando eu uso o teorema de Stokes aqui, ó, do lado esquerdo, né? Esse S aqui, esse caminho LDS é o caminho que envolve a superfície S, que é a mesma que eu estou fazendo o fluxo do outro lado. Então, eu não posso usar um limite de integração do lado esquerdo e outro do lado direito diferente. Ou seja, a área que está do lado direito é a mesma que está do lado esquerdo, né? A gente fez o fluxo dos dois lados. Portanto, a circulação é no caminho que envolve a área, né? Que é a mesma que eu estou fazendo o fluxo, né? Então, o meu dl lá é no caminho LDS, é no raio Rzão, ó, porque eu estou integrando na área S inteira aqui, ó, da espira, certo? Então, na hora que eu vou fazer a integração, para fazer certinho, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, ó, integral, a integral, eu vou fazer aqui de 0, porque eu tenho que somar todos os dl's, né? Então, de 0 até 2π, e onde tem dl, eu vou colocar Rzão dθ, como a gente viu aqui agora. O dl é um Rzão dθ, porque o meu dl, né, está no limite, está em cima da espira, certo? Porque essa área aqui, ó, essa área aqui é a mesma área que essa área aqui. Só que aqui eu vou fazer o fluxo na área mesmo, e aqui a circulação ao longo do caminho que envolve a área, né? Portanto, esse meu dl aqui é o dl dS L,
que envolve toda a área, né? Então, é R dθ, tá vendo? E aqui meu campo elétrico, E. Opa. E aqui meu campo elétrico E. Tá? Beleza, então o dl fica um R dθ, eu vario de 0 até 2π, eu faço a integração ao longo de todo o ciclo. Agora a área aqui, integral dupla, né? Certo? Na parcial do B em relação ao tempo. Né? O que é o meu ds? A gente já viu aqui, né? O ds é um R dr dθ. Né? Porque eu teria um raio. Note, por exemplo, se eu for integrar isso aqui, R dr dθ, for integral, fazer a integração de R dr dθ, né? De 0 até R e de 0 até 2π, né? Eu vai ter que dar a área do ciclo, que eu vou somar todos esses ds aqui no ciclo inteiro. Vamos ver se dá a área do ciclo aqui, ó. Vai dar em θ, bom, o R não varia aqui, né? θ fica constante, vai dar 2π. A integral de R, dr, é R ao quadrado sobre 2. Variando de 0 a R. Né? Então vai ficar 2π R ao quadrado sobre 2. Corta aqui, πr ao quadrado, que é a área do ciclo, óbvio. Né? Certo? Então mostra que o nosso diferencial ali está certinho, né? Então aqui, ó, no meu ds, aqui, né? Eu vou usar um R dr dθ, né? Como eu vou integrar ao longo de toda a área inteira, da 0 a 2π, eu vou achar o campo elétrico em cima da minha espira, note, ó. Por que a minha superfície pegou a espira inteira bem em cima dela? Eu vou calcular o campo elétrico em cima da espira. Não me interessa calcular o campo elétrico que existe também aqui no meio, porque a A é o área isolante. Né? Então eu fiz a minha área bem em cima da espira. Né? Certo? Então, essa minha área S, eu vou fazer o fluxo da derivada da indução em toda a área S. Então eu vou ter que integrar de 0 até R. Nota, eu estou fazendo o fluxo em toda a área S, de 0 a 2π de 0 a R, e aqui eu estou pegando o contorno, o dl, em cima da área S. Por isso R maior dθ. Não posso usar um Rzinho aqui. É comum o pessoal botar um Rzinho, botar um Rzinho. Na verdade ele está dizendo que está calculando a área para um R diferente, menor. Então de um lado ele está colocando uma área menor, do outro lado uma área maior. Está errado? Não pode, né? Tem que ser a mesma área dos dois lados. Note que com essa expressão aqui, pessoal, a gente pode, a mesma área aqui, né? Vou apagar esse... Aqui é o meu LDS. Com essa expressão aqui, a gente na verdade pode resolver para vários casos, tá? Com essa expressão aqui, vamos dizer que é uma expressão como se fosse uma expressão genérica, isso aqui, né? Quando tem uma espira. Note, ó. Né? Eu só coloquei aqui coordenadas cilíndricas, né? R, θ, certo? E agora, por exemplo, se o meu B variasse de outra maneira que não assim, fosse um B0 cosseno de ômega t, por exemplo, eu poderia também resolver tranquilamente, né? Mas nesse caso aqui não, nesse caso aqui ele tem essa forma aqui, né? Então, o custo andado é a gente resolver. Primeiro, o campo elétrico não varia com dl, ele é sempre constante aqui, né? Não tem por que ele variar. A gente vai considerar que o campo elétrico é constante ao longo de todo o caminho da integração da espira, o caminho LDS, certo?
Então, ele é constante, né? No campo elétrico E. Certo? Portanto, ele pode ir para fora da integral aqui, claro. Né? Então, vai ficar com E, R, integral de dθ é θ. Né? De 0 a 2π a 2π. Isso porque eu estou considerando que o campo elétrico, para o raio Rzão aqui, ele é constante ao longo de todo o raio. Né? Claro, ele vai formar linhas linhas de campo elétrico concêntricas, né? E não tem por que o campo elétrico variar ao longo dessa região, inclusive com a mesma direção que o dl, certo? Agora, desse outro lado de cá, vamos fazer a derivada, né? Do b, tá lá o b, ó. E a gente resolve rápido isso aqui, olha só. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a r, a derivada, isso aqui dá B0 mais B0kt, né? B0 a derivada em relação ao tempo dá zero, B0kt em relação ao tempo vai dar B0k. Então a derivada dá B0k, certo? Em relação ao tempo, né? Não pode esquecer de fazer a derivada aqui. Note, se o meu B aqui variasse com o raio, por exemplo, eu poderia ter uma funçãozinha aqui dizendo que o meu B, além de variar com o tempo, ele é bem forte no meio e ele vai variando aos poucos. Certo? Ele poderia ser uma função do Rzinho, a minha indução. Isso ia dar um fluxo da derivada diferente conforme o B fosse mais forte em um ponto da área da espira ou em outro. Apesar de eu estar calculando o campo elétrico certinho em cima da espira, desse lado de cá eu calculo o fluxo na área inteira. Estão observando? Ó? Caso o B variasse com a área, eu teria que levar isso em conta. Claro que nessa expressão que eu escrevi aqui agora, na verdade é a mesma original, só que em módulo, né? E usando Rθ, né? Por dl e Rdr dθ por ds, né? Eu levaria isso em conta se o B aqui variasse com R, mas não é o caso desse probleminha, não varia, né? E aqui R, dr dθ. Se ele variasse com R, ia aparecer aqui um B uma função de R na derivada, né? Bom, isso aqui tudo é constante, vai para fora da integral. A integral de dθ é θ, né? Então aqui fica E, Rzão 2π, eu estou deixando a circulação aqui ó, igual. Então aqui em θ vai dar 2π, né? B0k não varia com R, B0k. Agora a integral de R dr vai dar R ao quadrado sobre 2. Integrado de 0 a R. Né? E aí eu vou ter que 2π B0 K R ao quadrado, agora eu substituí, beleza, R ao quadrado sobre 2. Né? Note que isso aqui é o fluxo da derivada da integral e isso aqui é a circulação. Um é igual ao outro. Agora sim, eu posso tentar cortar alguma coisa aqui. Eu tenho 2π aqui, ó. 2π aqui, corto aqui. Certo? Eu tenho um R aqui, ó. O R e aqui tem quadrado. E aí eu consegui o campo elétrico. Então eu vou escrever aqui o campo elétrico. O campo elétrico vai dar o 2, 1 meio, né? 1 meio de B0, que é a indução, K vezes o raio. Então, quanto maior o raio da espira, maior o campo elétrico. Quanto maior a indução, maior o campo elétrico. Quanto mais esse K indica o quanto que a indução sobe, né? Note que o B é um B0 mais KT. O que importa aqui é a variação com o tempo. Esse K é justamente a derivada, por isso que ele aparece aqui no campo elétrico. Né? Agora eu posso fazer o seguinte. Esse campo elétrico está em cima da espira. Né? Eu posso calcular o J. Posso calcular o J. Né? Quanto é que é o J? J é igual a sigma E em módulo. Vai ficar assim, né? Então, meu J, a minha densidade corrente, vai dar 1 meio de B0 K
R, que é o campo elétrico em volt por metro, vezes a condutividade. Bom, pessoal, agora se eu quiser calcular a corrente induzida, note o seguinte, ó, quando eu quero calcular uma corrente induzida, né, é a integral, só que aí no meu condutor, eu vou chamar aqui, não é a seção da espira, né, a seção, a área de cima da espira, vamos dizer assim, né, mas sim a seção transversal. Se a gente desse um corte no condutor, como eu fiz aqui, ó, a seção transversal do J, lembre que a corrente é JDS, né? O J é ampere por metro quadrado, vezes ds, que é metro quadrado, né? Certo? No entanto, aqui como o meu campo elétrico, o meu J, né? Eles estão na mesma direção, ó, eles são perpendicular à seção, né? Então, claro, se eu fizesse um ds aqui, nesse caso ia ficar negativo e daria uma corrente negativa, mas se eu estiver procurando em módulo, né? Eu poderia usar a seção do outro lado, né? Se eu vou cortar o fio aqui, usar a seção do lado esquerdo e não do direito, o ds ficaria para fora, que daria um fluxo positivo, né? Só que aqui eu estou considerando que o campo elétrico não varia ao longo da seção S, certo? Estou considerando que a espira tem um raio muito grande em relação ao raiozinho que teria o próprio condutor, ou seja, que ela é filiforme. O campo elétrico não varia, é constante, né? Então, o J também é constante, pode ir para fora da integral. Além disso, ele é paralelo com o ds, só que aqui é um dsF, né, pessoal? Né? O ds da seção do condutor, né? Então, se eu fosse fazer um zoom maior aqui ainda, né? Daria esse ds aqui, né? Certo? E aqui eu teria o campo elétrico entrando e o J entrando aqui, né? Claro, daria nesse caso aqui daria negativo, mas como eu falei, era só usar a seção do outro lado do condutor, não no corte do lado de cá, mas no corte do lado de lá, vamos dizer assim, do lado da esquerda, né? E eu ficaria com o produto positivo daí, porque o ds estaria saindo e a corrente também. Né? Como o J não varia ao longo da seção, eu posso escrever simplesmente, né, que o I é J vezes SF. Note, nesse caso eu posso fazer isso, né, pessoal? Eu posso fazer isso porque eu estou considerando que o campo elétrico não varia ao longo da seção SF do condutor, que a espira tem um condutor, um fio muito fininho. E daí eu finalmente chego à corrente JSF, ou seja, a corrente induzida na espira vai ser 1/2, né, de B0 K R sigma, deu o campo elétrico, multipliquei pela seção transversal do fiozinho da espira e achei a corrente. E está feito, né? Bom, agora eu vou tentar calcular de uma outra maneira. Note que aqui eu usei a equação de Maxwell, não cheguei à lei de Faraday-Lenz, pessoal. Eu calculei primeiro o campo elétrico, ó, calculei o campo elétrico, com o campo elétrico eu calculei a densidade de corrente, né? Então eu calculei o campo elétrico, a densidade de corrente, e depois a corrente. Não calculei a força eletromotriz, não usei a lei de Faraday-Lenz, usei a equação de Maxwell. A partir da equação de Maxwell, usei o teorema de Stokes, né? Parei no meio, sem chegar na lei de Faraday-Lenz e calculei o campo elétrico. Certo? Só que aqui, como é um circuito, a espira é um circuito, eu posso usar também a lei de Faraday-Lenz, né? Nesse caso. Como que a gente faria se a gente fosse usar a lei de Faraday-Lenz? Tá? Eu poderia fazer o seguinte, como é que é a lei de Faraday-Lenz? Ela é assim, ó. U, né, igual a menos dφ dt, certo? Beleza, vamos tentar calcular a força eletromotriz. Quanto é que vale o fluxo? O fluxo é a integral de B ds. Nessa área S da espira, né, pessoal? Bom, aqui eu posso fazer assim, ó. O fluxo, eu posso fazer então a área assim, ó. 0 até 2π, como a gente já viu. De 0 até R, e o meu ds, que é a área da espira, né, a gente usou já, é R
dr dθ, o ds, né? Vezes a minha indução, B, né? E a minha indução B em módulo, né? Considerando que eles são colineares, né? Como a gente já viu. Então o B e o ds são colineares, a gente faz o fluxo com o módulo aqui, tranquilo, né? Porque o B e o ds são colineares, na mesma direção, né? Sem se portar com sinal aqui nesse caso, certo? Mesma coisa que a gente fez lá antes, apesar do menos aqui, a gente não se importa com o sinal nesse caso, vamos tentar calcular o módulo, né? Porque a gente já sabe a direção da força eletromotriz, a polaridade e a direção do campo elétrico, certo, pessoal? Então aqui, ó, eu vou ter o meu B, vou fazer de novo aqui, 2π de 0 a R, né? O B é B0, 1 mais KT, certo? R, dr, dθ. Nota, pessoal, que aqui, se eu quisesse, eu poderia ter deixado só o ds, né? Podia ter deixado só o ds, é o meu ds aqui, ó, né? Porque o B não varia com o raio, nem com o θ. O B é constante, ele varia só com o tempo, ó. Ele vai sair para fora da integral. E essa integral toda aqui vai dar a área do ciclo, né? Portanto, se eu for fazer o fluxo aqui, continuar fazendo o fluxo, o fluxo, vai dar toda essa parte aqui, eu posso tirar para fora da integral. A integral em θ dá 2π, né? E a integral de R, como na função de R aqui, R dθ dá R ao quadrado sobre 2, né? Então vai ficar 2π, R ao quadrado, Rzinho ao quadrado sobre 2, integrado de 0 a R, substitui e fica R ao quadrado sobre 2. Ora, é claro que isso aqui tinha que dar, ó, corta aqui, πr ao quadrado da área do ciclo. Claro, porque a minha indução é constante, né? Não varia com a área, né? Então eu podia ter jogado tudo para fora, simplesmente, e ter colocado aqui a área do ciclo. Mas vamos supor que minha indução variasse com o raio, né? Então é melhor eu escrever assim certinho, né, galera? E eu consegui aqui o fluxo, certo? Vamos fazer agora a derivada do fluxo em relação ao tempo. Derivada do fluxo em relação ao tempo, né? Vai dar, note, isso aqui dá... Vamos calcular a força eletromotriz em módulo daí, tá, pessoal? Vou fazer assim, ó. A gente não precisar, como a gente fez com o outro, certo? Vamos esquecer o sinal. Nesse caso aqui, claro, né? E a gente calcular dessa maneira. Então a derivada disso aqui, ó, vai ficar B0, multiplica B0, B0 que multiplica πr ao quadrado, né? Tá tudo junto, ó. Eu vou multiplicar por 1, né? Mais B0 πr ao quadrado KT. Bom, B0 πr ao quadrado multiplicado por 1 aqui, a derivada em relação ao tempo dá 0. Mas B0 KT πr ao quadrado, derivada em relação ao tempo, vai ficar B0 πr ao quadrado K. Né? Certo? Se eu derivar o fluxo aqui, ó, note que o fluxo ele é a indução vezes a área. Basicamente é isso, porque a área é constante ao longo da... A indução é constante ao longo da área, né? Tem a indução, que é o meu B aqui, ó. Meu B vezes a área. Basicamente foi isso, porque ele é constante ao longo da área. Só que ele varia com o tempo, né? O fluxo. Então eu fiz a derivada em relação ao tempo, né? B0, ó, vezes a área do círculo, vezes K, né? Aqui porque vai ter um termo constante aqui, B0, πr ao quadrado, derivada da zero, e outro termo, B0, πr ao quadrado KT, que dá B0, πr ao quadrado K, derivada, né? Bom, e agora, pessoal,
como é que a gente pode aqui... Vamos ver, vou tentar trazer isso aqui um pouco para o lado, talvez a gente consiga usar essa própria página aqui. Olha só, agora eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho a força eletromotriz induzida, né? Se eu tiver a resistência aqui dessa espira, eu posso calcular a corrente. Aqui eu estou calculando o módulo da FEM usando a lei de Faraday-Lenz, né? O igual a menos dφ dt, certo? Note que também o menos aqui, se eu coloco o ds para cima, né? E aí tem menos a derivada, aquilo que eu falei para vocês, né? A derivada ficaria para baixo, então é anular, mas não é o caso, tá? Vamos calcular só em módulo aqui, que a gente já sabe a direção do campo elétrico, e a gente já viu também no início a própria corrente induzida, qual é a direção dela, né? Aqui, ó. A gente já sabe qual é usando a definição da lei de Faraday-Lenz, certo? Então, vamos calcular a resistência dessa espira. Quanto é que é a resistência dela? A resistência de uma espira de raio R. A resistência é L, que seria o comprimento dela, né? Sobre L ρ sobre S, ou L sobre a condutividade, que seria o inverso da resistividade, né? E a seção transversal. Só que aqui a seção transversal, não vamos confundir, não é a da espira. É a seção transversal, não é a seção de cima aqui, né? Desculpem. Não é a seção de cima aqui, onde a gente está aplicando o teorema de Stokes, por exemplo, ou aqui calculando o fluxo, né? Toda a área da espira, mas cortando a espira, a seção transversal dela. Então aqui é o SF, não pode confundir uma com a outra aqui, né? Eu quero calcular a resistência elétrica, né? Beleza. Só que quanto é que é o L? O comprimento dessa espira é 2πr. Rzão, né? Bom, agora se eu usar a lei de Ohm, I é igual a V sobre R, no caso aqui U sobre R, o meu U está aqui, ó, né? Dividir por R é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso aqui, ó. Note que vai ficar 2πr embaixo, vai cortar o π, né? Vai cortar o R com R quadrado, e em cima fica sigma S. Então vai ficar 1 meio, né, de B0, K, o π corta, em cima fica R, porque eu estou dividindo por R, então tem que multiplicar pelo inverso disso, né? Em cima vai ficar sigma S, SF. O que a gente usou aqui, pessoal? A gente usou a lei de Faraday-Lenz, né? Certo? Olha só o que deu a corrente aqui, ó. E no nosso cálculo anterior, aqui é 1 meio de B0K R sigma SF, né? Usando a equação de Maxwell e calculando o campo elétrico, depois a densidade de corrente e o I. E agora usando a força eletromotriz direto ali de Faraday-Lenz, claro, tem que dar o mesmo resultado. Por que a gente pode calcular dos dois jeitos aqui? Porque a nossa espira é um circuito, né? É um circuito, então dá para a gente calcular dos dois jeitos, vamos dizer assim, tá? Agora, quando é um disco, que é o caso que a gente vai ver logo a seguir, não é possível a gente usar a lei de Faraday-Lenz, certo? Porque um disco não tem sentido dizer que um disco é um circuito, né, com comprimento L de S. A gente já explicou isso lá no começo, né, para vocês, né, no caso de a gente ter um disco maciço, certo? Então aqui a gente pode usar tanto a lei de Faraday-Lenz, quanto como a gente fez no começo aqui, né, que foi usando a equação de Maxwell e começando a dedução como se fosse aplicar a lei de Faraday-Lenz, mas na verdade a gente calculou o campo elétrico, né? Calculou o campo elétrico lá em cima no raio Rzão, tá vendo? Certo? Porque a espira no meio dela a gente tem ar, né, pessoal? Tá bom? Obrigado.